Recebendo aqui a Verônica da Fórmula Certa e também o Dr. Rodolfo de Andrade Carvalho, endocrinologista especialista em nutrição esportiva. Primeiro, bom dia, Verônica, tudo bem? Olá, bom dia, Vanessa, bom dia a todos os ouvintes, bom dia, Dr. Rodolfo. Bom dia, Dr. Rodolfo, tudo bem? Bom dia, Vanessa, bom dia a todos os ouvintes, bom dia. Vamos fazer aqui um programa muito legal, porque o pessoal da Fórmula Certa está, de certa forma, recolhendo perguntas para trazer para o Terça da Saúde, não é, Verônica? Hoje tiveram várias perguntas dos ouvintes, eles foram enviando para a farmácia, pro Instagram, pro Facebook, pro nosso WhatsApp também. E aí o Dr. Rodolfo tá cheio de perguntas para responder aqui hoje, Dr. Rodolfo. Vai ser muito esclarecedor aí o nosso programa hoje. Com certeza. E essa interação com o público é muito especial mesmo. A gente consegue chegar mais perto, né, das dúvidas e das questões que todo mundo tem a respeito, né, da saúde, que é um tema muito importante. Vamos começar com uma primeira pergunta. Emagrecimento saudável é possível? É extremamente possível, desde que tenhamos aí um plano bem elaborado, né? O emagrecimento saudável, ele vai partir do pressuposto um plano, vamos dizer, um plano de carreira. Ele tem que ser lento, ele tem que ser bem estudado e tem que se adequar ao paciente. Não adianta o paciente tentar estratégias muito bruscas, repentinas, que isso vai tirar todo o foco da saúde. Quando a gente foca só no peso, a saúde acaba ficando um pouco de lado. O emagrecimento saudável, ele tem metas a serem cumpridas e a gente acaba trabalhando, conseguindo bastante coisa nesse sentido, sim. Olha só, a Maria Eduarda perguntou o seguinte: tomar água com limão em jejum pela manhã emagrece? É mito ou é verdade isso? Olha, para te falar a verdade, eu escuto bastante essa pergunta, né? A água com limão, ela tem um papel na saúde, mas não no emagrecimento, né? O limão é um ótimo antioxidante, tem estudos que comprovam aí que ele teria uma ação protetora até para questões gástricas, mas quando a gente fala em emagrecimento, o limão ele não tem um potencial termogênico, então não auxilia no emagrecimento. Então é mito. É mito. E por que algumas pessoas consomem a mesma quantidade de alimento, umas engordam e outras não? Olha, daí que a gente vê que a gente precisa ter um cardápio específico para cada pessoa, né? Uma rotina específica para cada pessoa. As pessoas têm composições corporais diferentes, metabolismos diferentes e rotinas diferentes. A quantidade de exercício, o tipo de trabalho que essas pessoas realizam no dia a dia, a quantidade de calorias que elas gastam vai interferir diretamente na quantidade de peso que elas vão ganhar de acordo com aquilo que elas comem. É muito pessoal, né? É 100% pessoal. Isso aí. E é verdade que eliminar o jantar e fazer o jejum intermitente ajuda a perder peso? Essa história do jejum intermitente está famosa também, né? Está bastante famosa. O jejum intermitente, ele tem um papel, vamos dizer assim, positivo, tem benefícios comprovados. E quando a gente fala em perder peso é uma conta matemática. Se faltar caloria no fim do dia, você vai perder peso, tá certo? Então, eliminar o jantar pode ser uma maneira de fazer com que você entre no déficit calórico que a gente fala. Agora, o jejum intermitente, ele tem questões metabólicas envolvidas, principalmente no que diz respeito aí ao metabolismo da insulina, né? Pessoas aí com sobrepeso e obesidade têm maior incidência de resistência à insulina, que é um hormônio que acaba favorecendo muito o acúmulo de gorduras e implicando uma dificuldade no emagrecimento. Daí a importância do jejum intermitente. Agora, eliminar o jantar pode ser uma tática questionável também, ainda mais se essa pessoa vai realizar atividade física pela manhã. Tudo isso a gente acaba discutindo, tá certo? O jejum intermitente, ele passa a ter benefício de 13 a 14 horas de jejum, tá certo? Mas é bom ter uma orientação médica e não fazer pela própria cabeça, pela cabeça do vizinho, né? Porque é muito complicado. Com certeza, né? Antes de orientar qualquer jejum, a gente faz todo um estudo metabólico dessa pessoa e também vendo se na rotina dela cabe esse jejum. Tá certo? Muito bem. E pacientes que fazem acompanhamento com ginecologista e fazem uso contínuo de anticoncepcional, sem dar pausa, tem mais tendência a engordar? Com pausa ou sem pausa, tá certo? O anticoncepcional, principalmente o
combinado, que tem um tipo de estrogênio e progesterona, ele é associado a um ganho de peso e acúmulo de líquido, a famosa retenção líquida. Isso acontece tanto por ação direta do estrogênio, e o anticoncepcional, ele aumenta a biodisponibilidade do SHBG, que a função dele no corpo é sequestrar a testosterona. Então é muito comum no consultório, a gente pega mulheres em uso contínuo aí do anticoncepcional com a testosterona indetectável ao exame. E a testosterona, ela tem um papel importantíssimo tanto no emagrecimento quanto no ganho de massa magra. Precisa sempre estar atento, né? A Sônia perguntou o seguinte: depois que ela colocou o DIU, ela engordou 10 quilos e não consegue emagrecer. Tem alguma explicação para isso? Na verdade, não. O DIU em si, o DIU de cobre ou de prata com cobre, é um DIU que ele não tem hormônios, né? Então ele não é associado ao ganho de peso. Se for o DIU Mirena, o Mirena ele tem um hormônio de ação local, mas a gente sabe que ele pode ter talvez um pouco de ação sistêmica, mas que também não justificaria um ganho ponderal tão expressivo de 10 quilos. Certo. Tá certo? Certíssimo. Quem mais que está aqui me perguntando? Por que pacientes com hipotiroidismo têm mais tendência à obesidade? A tireoide, ela basicamente controla o funcionamento do metabolismo no corpo. Pacientes com hipotireoidismo têm uma queda, principalmente do metabolismo basal, ele acaba queimando menos calorias ao longo do dia. Pacientes com hipotireoidismo são mais associados a questões de depressão, ansiedade, falta de energia. Isso tudo faz com que eles também pratiquem menos esportes, tá certo? Então isso vai levar aí a um ganho de peso. Mas eu ressalto aqui o seguinte: a incidência de hipotireoidismo é muito pouco e provavelmente não é culpa da tireoide, como todo mundo fala. Sim. É uma desculpa, né, doutor? Acaba sendo uma desculpa. É isso aí. Olha, a ouvinte Fernanda tem um filho de 9 anos que está muito acima do peso para sua idade. Ele está pesando 60 quilos. Qual a orientação que o senhor poderia dar para ela? A primeira orientação é diminuir o tempo de tela, né? Hoje em dia as crianças passam mais de 5, 6 horas por dia em frente aos computadores, celulares e tablets, né? Uma criança de 9 anos não precisa mais do que 2 horas por dia de tempo de tela. É o que eu sempre falo com as mães. É muito comum esse tipo de situação no consultório, que a criança ela tem uma imaginação infinita. A hora que você tira o celular dela e deixa ela sozinha por alguns minutos, ela arruma algum jeito de brincar e gastar energia, né? E colocar para praticar esporte, né? Eu sei que durante a pandemia tá tudo meio complicado, meio esquisito, mas as coisas estão voltando a abrir, estão voltando a funcionar. Se não conseguir, deixa sozinha que ela se vira. Tem uma pergunta, Verônica? Não. Próxima pode ser. Então vamos lá. É possível manter a dieta, o protocolo de emagrecimento durante as festas de final de ano? Completamente possível, né? O que a gente sempre foca como eu falei, é uma questão matemática. Se a gente sabe que no Natal a gente vai comer demais na hora da ceia, vai acabar consumindo bebida alcoólica, que é bastante calórico, a gente tem que trabalhar com trocas equivalentes. Isso funciona a partir de eliminar calorias em outras refeições e também aumentar a quantidade de atividade física, aumentar o gasto, tá? Então é bastante possível desde que seja feito planejado. Certo. É isso aí, vamos preparar para as festas de final de ano. Agora sim, Quer fazer uma pergunta? Quero. Pode fazer. Doutor, com a pandemia, praticamente todo mundo ganhou, né, uns quilinhos extras. E qual que é a sua dica para quem quer retomar, assim, a autoestima, cuidar da saúde para esse ano aí que tá chegando? Praticamente todo mundo, inclusive eu. Né? Inclusive nós, né? Juntando essa pergunta com a primeira, que era se é possível um emagrecimento saudável, a gente tem algumas questões até ideológicas. A pandemia mudou a vida de todo mundo. No começo da pandemia a gente tinha muitas incertezas em relação à própria vida, depois em relação ao nosso emprego, em relação à nossa rotina. De uma hora para outra tudo ficou fechado. Gerou muita ansiedade, né? Muita ansiedade, muitas incertezas. Então, o que eu orientei no começo da pandemia? Que a gente tentasse
manter um estilo de vida o mais saudável possível, dentro do possível, né? Comer bem, se expor ao sol, tomar bastante água e sempre que possível se exercitar em casa. Então essa era a orientação inicial. Hoje as coisas estão voltando a funcionar, né? Então está na hora de correr atrás do prejuízo. Ninguém escolheu ter uma pandemia, é uma coisa que fugiu ao nosso controle, mas que agora a gente tem que correr atrás do prejuízo, né? Acredito que lá no começo o mais importante era manter-se bem, cuidar da própria saúde mental que esteve prejudicada, tentar de alguma forma manter a empresa em ordem, que todos os empresários, comerciantes tiveram muita dificuldade nessa época. E o peso acaba sendo uma questão que deixou de ser prioridade por questões da pandemia. Olha, chegaram 2 questões aqui para responder rapidinho aqui no nosso programa. A Sirlene perguntou o seguinte: tenho 1,5 m de altura, 77 quilos, engordei muito, pois sou hipertensa. Qual seria mais ou menos o peso ideal para minha estatura? Olha, eu precisava de uma calculadora. Mas 77 quilos, ela tá acima do peso? Eu acredito que sim, fazendo um pouco de cabeça, eu acredito que sim. A gente usa como parâmetro para pessoas que não são muito musculosas o IMC, né? Então o IMC acima de 25 já é considerado sobrepeso. Sim. Então o ouvinte aí pode procurar como fazer aquela calculadora, aí, né? E tá fazendo. A orientação seria procurar orientações de dieta, né? E atividade física. É isso. A hipertensão não é uma contraindicação à atividade física. Muito pelo contrário, muito, né? Muito pelo contrário. Atividade física é um tratamento. É isso aí. E a Zilda perguntou o seguinte: em março eu estava pesando 64 quilos, hoje estou com 72. Sou ansiosa e queria saber o que posso fazer para manter o peso. É a Zilda. Então, Zilda, as questões de ansiedade, muitas vezes elas vêm juntas de uma compulsão alimentar. Isso tudo a gente consegue tratar em consultório, né? Se for preciso. Mas, no geral, tudo se resume a escolher melhor os alimentos, fazer bastante atividade física. E existe uma fórmula mágica para emagrecer? Um remédio, uma pílula? O que existe para emagrecer, doutor? Porque todo mundo pergunta isso. Fórmula mágica não existe. O que existe são protocolos de emagrecimento individualizados. Temos muita coisa no mercado aí que auxilia realmente o ganho de massa magra, a perda de gordura, né? O aumento do gasto calórico, né? Ao longo do dia, que são substâncias termogênicas. Um exemplo aí é o famoso cafezinho, rico em cafeína, né? Extremamente saudável quando bem colocado. Mas fórmula mágica não existe. É o que eu sempre coloco em consulta como a base da pirâmide para saúde, para composição corporal e para estética é a alimentação, o mais importante. Logo em cima, atividade física e o repouso. Então a gente tem que fazer bastante exercício, comer bem e dormir bem. E uma dica que eu sempre dou é o seguinte: não foque no peso em si, mas sim no percentual de gordura, né? É extremamente importante que você consiga emagrecer mantendo ou construindo massa magra, que isso vai garantir inclusive um envelhecimento saudável, vai garantir que você consiga se perpetuar magra. Exatamente. Doutor Rodolfo, deixa aqui o seu contato e também fale assim, brevemente, qual é o trabalho que o senhor faz no consultório que é diferenciado dos outros que a gente conhece. Enfim, eu sou sua paciente, então a gente pode falar com propriedade. Eu tenho muita gratidão pelo tratamento que você colocou para mim, e eu gostaria que você colocasse isso para quem está nos ouvindo, para te conhecer melhor. Inclusive, a minha consulta já está marcada. Eu estou muito ansiosa para janeiro chegar. A gente, serei a próxima paciente dele agora, dia 10 de janeiro. Que me aguarde, que eu estou ansiosíssima. Lembrando que o tratamento também é importantíssimo, a farmácia, né, de escolha, né, doutor Rodolfo? Para o sucesso do tratamento tem que ter também uma farmácia de confiança, viu, gente, atrás disso. É isso mesmo. E aí, me conta, doutor Rodolfo, como que vai ser esse protocolo? Fico extremamente feliz aí com o feedback, agradeço, né? E, bom, como é que é o meu trabalho? Ali a gente faz um trabalho extremamente individualizado. A primeira consulta ela é extremamente demorada, em que você vai descobrir a rotina do paciente, né? Eu sempre brinco que
Às vezes o paciente chega para mim, ele já traz um cardápio pronto com patinho moído e cortar a sobremesa para uma laranja. Às vezes a pessoa nem gosta de patinho moído, né? E eu ensino o paciente o que é o alimento, como comer, o que comer, quando comer e por que comer. E você mostra para o paciente que o processo de emagrecimento ou fortalecimento, que eu trabalho muito também com pacientes que querem fortalecimento, ganho de massa magra, né, os halterofilistas, aí o pessoal da academia, é possível fazer isso de uma maneira, vamos dizer assim, alegre. O importante não é o resultado em si, o importante é o caminho. Quando você torna o caminho para aquilo prazeroso, ele consegue se manter naquilo para sempre. Você consegue mudar a qualidade de vida do teu paciente. Muitas vezes a gente se espelha em pessoas, vamos dizer assim, entre aspas, perfeitas, que não condizem com a nossa realidade. Não tem por que eu, Rodolfo, me espelhar num halterofilista profissional se eu não quero subir no palco. Se eu não quero me apresentar no palco como um halterofilista, como um bodybuilder. Então por que eu vou seguir uma rotina daquela? Não tem por que, se eu quero jogar tênis aos finais de semana, me submeter à rotina de treino do Guga. Não foi feita para mim. Muito pessoal. É muito pessoal. Então eu sempre trabalho com individualidade e prego que meus pacientes aproveitem o caminho, como tudo na vida. A gente não vai ser feliz quando estiver magro, quando estiver forte. A gente tem que ser feliz agora e aproveitar o caminho para que a gente consiga o nosso objetivo. É isso aí. Deixe seu contato, por favor, doutor Rodolfo. O contato do consultório é 359-8882-3032. Vocês vão falar direto com a Marisol, minha secretária. Inclusive, mandar um abraço para Marisol, deve estar lá ouvindo a gente. Um abraço aí, Marisol. E agradecer aí a oportunidade de estar aqui. Como ela falou, a farmácia que a gente faz as nossas medicações é muito importante. A gente sempre acaba trabalhando com muitos manipulados e ter confiança é essencial. Gente, certo? Muito obrigada. Nosso tempo já passou do limite, mas é muito enriquecedor quando o pessoal da Fórmula Certa tem se dedicado a trazer informações cada vez mais precisas pra gente. Obrigada. Nós que agradecemos, em nome da Fórmula Certa, agradecemos sua presença. Foi muito esclarecedor, muito enriquecedor para todos os ouvintes. E nós agradecemos muito a sua presença aqui, Dr. Rodolfo. Obrigada. Até o próximo Terça da Saúde, então. Obrigada. Tchau, tchau. Obrigada. Bom dia para vocês. Obrigada a todos. A Rádio Clube apresentou Terça da Saúde.